O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos a questão 20, Porta Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 24. A porta estreita, meus amigos, simboliza o esforço e a disciplina para conhecer e praticar as leis de Deus, que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para passar por esta porta, é preciso ter resignação, livrar-se do orgulho, do egoísmo e todas as más tendências que derivam desses sentimentos, que são raiva, mágoa, e ao invés de termos esses sentimentos, vamos praticar o quê? O amor e a caridade. Muito bem, Regina, vou trazer aqui palavras de Emmanuel. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Ou seja, a caminho de nossa evolução espiritual temos muito a estudar, tanto na vida terrena quanto na erraticidade. No plano espiritual, mais despertos e conscientes, temos a oportunidade de melhor analisarmos as falhas cometidas, enxergando nossas necessidades mais urgentes e podendo traçar novos projetos de aperfeiçoamentos para uma futura reencarnação. Por certo, no plano espiritual, teremos o assessoramento de espíritos amigos, expertos em reencarnação, auxiliando-nos no traçado de uma nova arquitetura do edifício que queremos e precisamos construir. Esse novo projeto, embora possa não consolidar um edifício ideal, irretocável, perfeito, certamente construirá, numa nova vinda ao canteiro de obras terreno, uma edificação um pouco mais estável e bela que a anterior, uma vez que sofrerá transformações aqui e ali, melhores adequações ao uso que desejarmos fazer de suas dependências, isto é, de como vamos utilizar nossos pensamentos e atos um pouco mais evoluídos. Pois é, e a cada novo projeto deveremos estar passando por portas cada vez mais estreitas, isto é, livres de cargas desnecessárias para uma vida mais virtuosa e menos sacrificada por encargos e necessidades materiais. Não seria mesmo por aí, Martinha? Sim, Paulo. Sabemos que a Terra ainda é um lugar de provas e expiações, onde existe o bem e o mal dentro de cada um de nós. Lembrando que nós temos a essência divina, que é o bem, e o mal, então, é a construção do que fazemos ao longo da caminhada. Somos espíritos em fase, então, meus amigos, de aperfeiçoamento. E ninguém consegue o pleno domínio das tendências negativas de uma hora para outra. Desenhamos nosso novo projeto, auxiliados pelos professores e amigos espirituais, responsáveis por esse departamento de correções reencarnatórias, podemos dizer. Sabemos que tudo na obra do Criador é harmonioso e tem amplas funções em todo o universo. Assim sendo, esses amigos são responsáveis por nos ajudar com planejamentos mais sólidos, desde o projeto até sua implantação. Isso é a próxima reencarnação. Assim sendo, estando tudo pronto, lições estudadas, compreendidas, obra em curso, ou seja, nossa evolução espiritual é reiniciada em nova reencarnação. E então vem a pergunta: por que falhamos? Paulo, falhamos porque, além do conhecido véu do esquecimento,
que nos oblitera os planos traçados na erraticidade, precisamos lutar contra as influências da matéria e do meio, que são extremamente fortes e têm o poder, sim, de desvirtuar nossas melhores intenções. Até porque, nesse momento, nem as conhecemos, meus amigos. Pois é, Martinha, como sabemos, a evolução espiritual é um processo gradativo. Oscilamos entre escolher transitar na vida terrena, optando por uma porta larga ou por uma porta estreita. Às vezes conseguimos vencer determinadas limitações pessoais. Outras vezes cedemos aos chamamentos materialistas e então as imperfeições assumem o controle de nossas vidas. Para superarmos tais deslizes, precisamos estar atentos aos erros e corrigi-los até que se tornem virtudes e então passar a repeti-los insistentemente, diariamente, em todas as circunstâncias e oportunidades, até que se tornem hábitos ligados ao bem, sobrepondo-se ao mal. Nosso livre-arbítrio nos faculta a liberdade de decidirmos por qual porta transitaremos em nossa estada terrena. Pela larga, que é aquela das paixões sensuais e das facilidades materiais, ou pela estreita, que é a porta das virtudes e das corretas posturas morais. Nesse sentido, o tempo necessário para cada etapa da evolução dependerá integralmente do emprego da vontade e do esforço individual para mudarmos pensamentos, valores e atitudes. Continuo então com Emmanuel, que nos diz: reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que o elevará nos caminhos infinitos da vida. Aqui, meus amigos, nesta passagem de Emmanuel, eu gostaria de trazer uma leitura do livro Fundamentos da Reforma Íntima, por Abel Glasser, pelo espírito Cairbar Schutel. Vale ressaltar que Abel foi coordenador do grupo de estudos Cairbar Schutel, criado no início de 1987 por orientação de Cairbar, espírito, para a elaboração de livros, cuja coleta de dados, pesquisas e sistematização são supervisionadas pelo próprio Cairbar e orientadas por ele mesmo e seus assessores e emissários do plano da luz. Agregaremos neste estudo um trecho de sua obra, A Fala de Emmanuel. As primeiras considerações sobre a reforma advêm da ajuda do plano espiritual, a fim de que entendamos as lições já tão indicadas. Vamos citar algumas, meus amigos? Vamos sim, Martinha, vamos a elas. Primeiro, reforma íntima, que é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Pois bem, Regina, em resumo, o que temos aqui nada mais é do que entendermos que precisamos nos informar acerca de nós mesmos, estudando e conhecendo os melhores caminhos que nos levem ao melhor de nós. E isso podemos conseguir através de bons ensinamentos, boas orientações que estão à nossa disposição nas obras da doutrina espírita. A doutrina é, por assim dizer, uma bússola aferida por ninguém menos que o próprio Jesus. Segundo, é o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Uma vez conhecidas, então, meus amigos, as melhores orientações,
Falar de esforço para melhorarmos é falarmos de vontade, de mudar aquilo que já não nos serve mais, não nos alimenta, não nos é mais necessário e também vital. Terceiro, sua base de apoio fundamental são os ensinamentos de Jesus, que representam um roteiro luminoso rumo à conquista de um grau mais elevado na cadeia universal evolutiva. Eu vou aqui fazer uma imitação dos espíritos quando respondem a Kardec. Conforme já dissemos, o caminho, a verdade e a vida são Jesus. Quarto, tem por sede e momento principal as passagens pelo plano material ao longo das reencarnações. Neste item, podemos observar que os ensinamentos do Mestre estão disponíveis para todos nós, espíritos encarnados. O plano material é, por excelência, o melhor campo de provas para a evolução espiritual, por paradoxal que possa parecer. Pois, conforme também já dissemos neste trabalho, no plano espiritual, temos a oportunidade de melhor analisarmos as falhas cometidas, podendo traçar novos projetos de aperfeiçoamentos para a nossa evolução. Em suma, na prática, nem sempre consegue-se aplicar a teoria. Quinto, a doutrina espírita tem por missão esclarecer o significado exato e a essencialidade da reforma íntima a todos os encarnados dispostos a aprendê-la. Pois é, vou citar mais algumas aqui, mais algumas missões. Por exemplo, a sexta seriam as múltiplas reencarnações ao longo de milênios, que são palco das aguerridas batalhas que travamos conosco em busca do incremento do lado cristão que todos possuímos. A sétima seria a perfeição, que deve ser atingida, e também o aperfeiçoamento, que atingiremos um dia e que será completo. Nessa aura de felicidade, ver-se-á envolvido o espírito, já não mais considerado ser humano, pois que já estará acima disto. A oitava, aproveitar o estágio por estágio, aqui na reencarnação, passo a passo, é a fórmula indicada para galgarmos os níveis que nos conduzirão à plenitude. E eu, Paulo e Regina, concluirei essas primeiras considerações citadas por Kairbar Schutel e seus assessores espirituais. Número 9. Estudar a reforma íntima, levar o encarnado a compreender-se melhor e também ao seu semelhante, avaliar suas ações e reações, tocar profundamente seus sentimentos, enxergar suas deficiências, propor soluções, calcular projetos para essa busca cristã, debater dilemas, resolver problemas, solucionar dúvidas, levantar questões e também atingir um ponto a mais no seu esclarecimento humano. É o objetivo do livro Fundamentos da Reforma Íntima, por Abel Glasser e pelo espírito Kairbar Schutel, que indicamos para quem quiser se aprofundar no tema. Continuamos então com Emmanuel. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Veja só, Regina, você diz ali, palavras do Emmanuel, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, ou seja, a chance de nova reencarnação, volta a procurar as portas largas.
aquilo que acabamos de dizer um pouquinho antes, né? Que lá na erraticidade temos toda essa capacidade de ver com lucidez, de observar os erros, tal. Temos toda a teoria, mas a teoria muitas vezes pouco vale aqui na prática, não é isso, Martinha? Por isso que Emmanuel também diz que aí acabamos fugindo à dificuldade que a vida oferece. Porque até então era o que nós queríamos muito. E aí o esforço deveria fazer parte, então, Paulo, desta nossa caminhada aqui na Terra. Trago também os comentários ainda sobre a fala da Regina, dizendo que encontraremos na vida muitas portas que nos conduzem a diferentes caminhos. As portas largas, que se abrem para as estradas, então, trazendo a tua fala, Paulo, de perturbações, desarmonias e também de degradações. E as portas estreitas que mostram o caminho da renúncia aos valores transitórios e às ilusões da matéria, apontando então a direção da evolução moral e também espiritual. Pois é, muitos são os que por ela passam e dela não querem sair, por ser espaçosa e por facultar uma série de atrativos, adormecendo e aniquilando, também adoecendo o espírito. Podemos dizer, Regina, que tudo na vida tem o seu preço. As escolhas têm suas consequências. A porta larga representa, então, aqui, como estamos estudando, as vantagens pessoais, as conveniências, os prazeres terrenos, o comodismo e as más tendências, tão conhecidas por nós. Pelas facilidades momentâneas, então, apresenta... Que é amar no sentido mais pleno, que é uma coisa, assim, sublime, que está muito longe das nossas imperfeições. Por isso que parece que é uma lição fácil, amar ao próximo como a si mesmo, mas não é, porque o primeiro grande passo é a gente entender, é a gente amar a nós próprios. E nós não temos essa dimensão, perspectiva do que seja o amor integral. Ainda há muito egoísmo. E quando a gente diz que ama, eu amo um filho, eu amo uma esposa, eu amo um irmão. Mas o que está lá longe, sofrendo, me sensibiliza muito pouco. Porque eu não tenho ainda, eu não tenho essa introjetado em mim este sentimento maior, sem fronteiras, que seja o amor. O meu amor tem muitas fronteiras, ele acaba ali. Acaba aqui na minha família, quanto muito ali num amigo que está mais próximo e tal. Passou daí, já não existe este sentimento assim tão grande, tão fraterno. Eu aproveito então a tua fala também para dizer que já pensei também bastante. Mas através do estudo do Evangelho, nós vamos descobrindo que nós vamos reencarnar numa família para exercitar o amor. Nesta família eu terei condições de me conhecer melhor. Eu vou mostrar o meu lado bom, como vou mostrar o meu lado mais ruim. Esse amigo mais íntimo, que eu já tenho uma consideração, um carinho, um respeito, também vai conhecer melhor as minhas falhas, os meus defeitos, mas vai descobrir que eu tenho qualidades e vai gostar, vai começar a desenvolver um sentimento que pode ser chamado de amor. E à medida que nós vamos construindo neste núcleo, nós vamos sair desse núcleo, vamos para o social, e aí vamos... numa caminhada muito longa. Passos de formiga, né? Aí chegarmos a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, são etapas que a porta estreita exige. Sim. Para que eu consiga entender lá na frente, na minha caminhada, este enorme amor, o que é este amor, melhor dizendo. Vamos dizer assim, vamos pegar a linha do Equador do planeta Terra e colocar uma formiga. Fazer a formiga começar a andar, dar toda a volta no cinturão e chegar no mesmo ponto. Vai levar um tempinho. Temos bastante tempo. Eu gosto também de lembrar, até uma amiga nossa de estudo já falou isso, a caminhada, o prazer, a alegria da caminhada. Chegaremos à pureza, à perfeição, mas o desenvolver desta caminhada é tão prazerosa, é tão feliz, esses encontros, reencontros, essas lutas íntimas, que a partir do momento que eu descubro que a porta estreita é o melhor caminho, eu descubro do outro lado uma felicidade, do outro lado, entre aspas, podemos dizer, uma felicidade, uma satisfação, uma paz
É por isso que a doutrina explica que devemos repetir, que a evolução é assim mesmo, que é um processo gradativo. A conquista do amor pleno não vai acontecer numa encarnação, mas que ele aconteça na encarnação plenamente, que em cada etapa a gente consiga desenvolver este amor possível que nos cabe. Na próxima, de novo, começamos a partir daí, mais um pouco e assim sucessivamente. Porque realmente esse amor integral só quando estivermos já iluminados, né? Eu pensei também que se não pudermos ainda espalhar ou mostrar esse amor, ou sentir, melhor dizendo, esse amor, que pelo menos possamos não nos ater a sentimentos que não se assemelhem a ele, negativos, porque pelo menos a minha caminhada e o meu retorno não será tão difícil ou tão doloroso, porque eu tenho as minhas imperfeições, mas eu não vou carregar as inimizades, os desafetos. Eu só vou estar ainda alheio a este sentimento, mas com vontade, com disposição e querendo. Mas nós sabemos, né, Paulo, que a vivência terrena nos faz ver o outro e muitas vezes nós temos dificuldades de expandir esse amor como o Mestre e Deus quer de nós. Mas nós já conseguindo transformar o núcleo familiar e aquele que se expande além, neste amor, já teremos também já galgado alguns passos. Na verdade, é o que nós podemos fazer agora, né? Em cada encarnação, não podemos ir muito além disso. A gente pode olhar esse amor como se fosse um objetivo lá no horizonte, no futuro, né? Mas aqui, agora, o que nos é possível como você diz, apararmos, tirarmos os espinhos e seguirmos só com as flores. Como eu falei anteriormente, a evolução espiritual do ser é um processo gradativo, não tem outro caminho. Oscilamos então, meu amigo, entre escolher por uma porta e outra, às vezes conseguindo vencer, outras vezes cedendo então às imperfeições. Mas precisamos repetir o bem até que se torne hábito e sobreponha-se ao mal. Os erros e as experiências vividas por todos nós são muito importantes para o despertar de cada ser. Também já o dissemos aqui no estudo, que temos sempre a liberdade de decidir por qual caminho seguir, Paulo, como tu acabaste de trazer estes exemplos. E devemos ter em mente que o tempo que utilizaremos para cada etapa da evolução dependerá integralmente do emprego da nossa vontade e esforço também individual para as tais mudanças tão sonhadas e almejadas por nós, que vem também junto os pensamentos e os comportamentos. Exatamente. Nós precisamos, Martinha e Regina, vencer nossas más tendências, mesmo que seja nos momentos de dor, para que não tenhamos que nos arrepender na hora do nosso desencarne. Uma vez retornando ao plano espiritual, constataremos o quanto deixamos de construir, quanto tempo perdemos trafegando por futilidades materialistas que nada agregaram à nossa evolução. Aí então, nada mais haverá a fazer exceto punirmos-nos pelo julgamento de nossas próprias consciências, restando-nos o choro e o ranger de dentes, até que obtenhamos o direito de regressarmos à carne para a nova etapa de trabalhos evolutivos, através das provas e expiações que nos couberem. Esse ranger de dentes que você cita, Paulo, é porque nós mesmos, através da nossa consciência, nós mesmos nos punimos, como você Sim. acabou de dizer, né? Então, esse ranger de dentes é o arrependimento... E as dores, né? De não termos feito como poderíamos ter feito. Sim. Claro que quando estamos encarnados, né, nós temos o véu de esquecimento. Não podemos nos esquecer que temos o véu do esquecimento. É aquela a história, né, da teoria lá na erraticidade, aqui ser então, diferente para a aplicação na prática. Esse choro e ranger de dentes é o arrependimento e sabermos que demorará um pouco para regressarmos à carne, né?
pelo que os estudos que a gente faz aqui no nosso núcleo de estudos, a gente sabe que a fila para o reencarne é grande. Então é aquela coisa de que você perdeu uma oportunidade, puxa vida, poderia ter feito de tal forma e acabei não fazendo, né? Então esse choro e ranger de dentes nada mais é do que esta punição que nós mesmos aplicamos a nós através da nossa consciência por termos fracassado naquela encarnação. Como a Martinha estava dizendo, através da doutrina a gente consegue abreviar um pouco, né, este sofrimento e este atraso. Nós não precisamos só estar atentos ao que a gente aprende na erraticidade para trazer aqui para a carne. Aqui mesmo a gente já tem esses rangeres de dentes, ou seja, aqui mesmo a gente já se arrepende de tantos erros que cometemos, não é? É claro que à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos tendo cada vez mais consciência, estando na erraticidade, de os muitos erros que cometemos em muitas reencarnações, né? Mas que seja nesta, em cada reencarnação, se nós aprendermos, pudermos nos corrigir, já estaremos no lucro. Trago agora mais uma fala de Emmanuel que nos diz: mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Muito bem, meus amigos. Emmanuel nos puxa as orelhas de maneira contundente. É como um amigo irmão, nos dizendo que sabe por experiência própria que seguirmos pela porta larga nos causará aflições, pois que colheremos o fruto de nossas escolhas. Para passarmos pela porta estreita, então, precisamos nos esforçar. Mas isso não significa que precisa ser difícil, custoso. Apenas que necessitamos nos esforçar um pouco mais, então, para alcançar o almejado. Está me parecendo que o Emmanuel andou passando em muitas portas largas, viu, Martinha? E que ele traz essa experiência, né? Ele aconselha, né? Olha, procura uma portinha mais estreita, porque a larga vai te criar complicação lá na frente. Todos nós sabemos que ele passou porque todos fomos criados por um nosso Pai, todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Então, todos têm um processo gradativo, evolutivo a percorrer. Então, vocês falam isso, avaliando a fala de Emmanuel, é muito bem colocado. E ele intensifica na nossa mente esse esforço que não significa dificuldade, mas o emprego da vontade necessária para a obtenção do que se quer conquistar. E ainda reforçando que esse esforço ele vai crescer, ele vai se desenvolver à medida que eu busco aquela ajuda do Evangelho. Hoje nós temos a doutrina espírita para esclarecer e levantar os tais véus que tu citastes anteriormente, não revelando tudo, mas nos colocando numa posição, como Paulo também falou anteriormente, desses viajantes em busca do aperfeiçoamento, mas que sucumbindo muitas vezes. E o consolo para nossos corações é saber que hoje nós temos um roteiro. Nós temos um Mestre Jesus, nós temos os amigos da luz a nos conduzir. E este irmão é Emmanuel, que já trilhou esses caminhos que hoje nós estamos trilhando. Pois é, eu costumo brincar dizendo que Emmanuel deve ser gaúcho, que ele está sempre dando de relho na gente, né? Mas, na verdade, ele é, como diz ali em cima, um amigo irmão. Ele vem nos aconselhar, né? Olha, pessoal, é bacana, né? É fácil, é cômodo, é tranquilo, né? Atender a nossos impulsos mais primários, tal. Porta larga é bom, mas vai pagar um pedágio pesado ali na frente, né? Então, procura evitar um pouquinho as portas largas e procura as estreitas. E às vezes a gente até procura, mas a gente está tão mal acostumado com as largas que nem vê as estreitas, né? Quando elas aparecem, né? Pois é, e nós temos ainda aquele pensamento de que nós precisamos sofrer para viver o reino dos céus dentro de nós. E não é isso.
Não é esse o sacrifício que Jesus espera de nós. O que ele espera é que todos nós tenhamos vontade de mudar, reformando nossas atitudes e domando todas essas nossas más inclinações. Meus amigos, Simão Pedro, apóstolo de Jesus, elenca 2 tipos de esforços necessários para nos adaptarmos à porta estreita. O primeiro esforço é o entendimento. Qual é a melhor forma para passarmos pela porta estreita? Ao pensar, vamos achando formas novas e diferentes. Por isso precisamos refletir. Por que não estamos conseguindo? Por que outros conseguiram? O que eu deveria fazer? E o segundo esforço é termos atitude. Quais forças estamos colocando para vencer a porta estreita? As forças que temos que usar são as do sentimento e do comportamento. O que eu estou sentindo? Como estou me comportando? Lembre-se, o processo não precisa ser penoso, só precisamos encontrar os caminhos certos. Regina e Paulo, quando ele traz o primeiro esforço, que é o entendimento, me ocorre que, novamente, quando buscamos os grupos de estudo, quando nos reunimos, então, para conversar sobre o Evangelho e tantas outras obras, nós já mostramos uma vontade de querer fazer diferente, mesmo carregando essas mazelas todas e muitas vezes a executando no dia. Lá na frente nos arrependemos. E o Paulo falou aqui no começo do trabalho que é bom que nós ainda podemos nos arrepender e rever a caminhada. Então eu começo a entender por aí. É pequeno, mas é válido e é importante. Você fala de grupo de estudos e eu estou com o livro Renúncia, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na memória, informando o seguinte, que quando você cita estudo, na verdade você está procurando conhecer. Estudamos para conhecer. Uma vez que conheçamos, vamos raciocinar sobre esse conhecimento, vamos meditar, vamos tirar conclusões. Depois disso, passaremos então a sentir aquilo que temos, que trazemos, que já fizemos ou que estamos fazendo. E depois de todo esse processo, nós vamos colocar tudo isso na prática, vamos vivenciar. Então, é este primeiro passo, ele tudo parte do entendimento, mas para que o entendimento aconteça, está aí a Martinha que acabou de dizer, temos que nos juntar, temos que ter esta troca, esse compartilhar. E isso acontece muito nos grupos de estudos. E a doutrina é um grande auxiliar, né? As lições estão ali. Então ali nós precisamos ler, conhecer, meditar sobre o que está escrito, introjetar esse conhecimento, esse entendimento e depois então vivenciá-los, né? Ou seja, passamos então para o esforço 2, que são as atitudes. Isso que eu ia te dizer também, Paulo. Momento este em que eu já começo a buscar. Eu quero a mudança. Eu quero colocar em prática o entendimento deste grupo, desse estudo na minha vivência. Sim. Eu tenho atitudes novas, claro, melhores. Porque você consegue ter um pouco mais de lucidez a respeito do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito, do que não. Né? Você começa já a ter esse sentimento de censura a si próprio, né? Ou de aprovação. E Simão Pedro nos diz mais ainda, que nós precisamos nos colocar no molde que a porta nos exige. O molde é o ensino do Cristo. E então a pergunta, estamos nos moldando segundo o Evangelho? Precisamos perceber que é preciso discernimento para escolher entre a porta estreita e a porta larga. Discernimento, conhecimento. Buscamos coisas que nos alegram aqui e agora ou as que nos possam tornar infinitamente felizes. A felicidade verdadeira não é passageira, e sim eterna. Pois é, a porta larga é a felicidade aqui, agora, instantânea. A porta estreita é uma felicidade que a gente pode vislumbrar, mas ela não se dá exatamente, instantaneamente, aqui e agora. Né? Ela nos exige um certo esforço,
uma certa, digamos assim, renúncia, né? Mas que trará esta felicidade mais à frente e que vai ser mais permanente. A porta estreita, ela tem um transitar para te chegar a um objetivo. Isto. Ela exige Isto. mais... ela exige empenho, mais esforço. Né? Atitude, entendimento. Isso. Então, continuando, meus amigos, a porta estreita, antes impossível, pensemos, de ser transposta, mostrar-se-á transitável. Tão logo passemos a nos despojar das imensas cargas materiais que carregamos por longo tempo, pela vida afora, podemos dizer. E quais seriam, então, essas volumosas cargas a serem descartadas? Pensemos. Cristo nos ensinou, ao mostrar-se despido do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ego, do ressentimento, da cobiça, da ira, de inúmeras outras más tendências. Temos cargas pesadas aí no lombo, não é isso? Impedem a passagem. Isso, pela porta estreita. Ficamos presos, então. É por isso que a gente precisa dar larga, né? Porque a gente carrega muita bagagem. Então, podemos dizer que não é preciso que alarguemos a porta se pensarmos. Suficiente será nos desfazermos de tantas más tendências e hábitos. Porque a porta se moldará, então, quando eu estiver pronto. Eu é que tenho que estar pronto para passar por esta porta. Seria uma lipoaspiração dessas imperfeições. Né? A gente está muito largo, a porta é estreita, a gente não passa, então a gente vai para larga, né? Mas uma lipoaspiração é um trabalho muito fácil. Você vai lá e só retira e não tem que fazer nada. Não tem que cuidar da alimentação, não tem que fazer atividade física, não tem que fazer nada. Chega lá e só faz aquele... A lipoaspiração física, material, é fácil. Agora, a espiritual, a moral, é bem mais complicada, não é isso? É por isso que mesmo quando nos acharmos perdidos, vindos de uma longa trajetória de escolhas equivocadas, transitando com desembaraço pelas portas largas da perdição, Jesus, com seu coração misericordioso, próximos de nós sempre estará, nos proporcionando novas oportunidades. Então, depende muito da nossa boa vontade, do nosso entendimento e das nossas atitudes. Nós podemos resumir que a porta larga, então, seria o acesso a essas ilusões superficiais e transitórias. E a porta estreita, ao contrário, seria o acesso às renovações permanentes, eternas. E a presente encarnação será sempre o melhor momento para a melhor escolha, para as escolhas mais acertadas. Pois é, examina qual a passagem que escolhes por teus atos diários na existência que se desenrola momento a momento. As verdadeiras bases para a evolução são construídas com a compreensão e a prática das leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Seguir pela porta estreita é reformar-se intimamente, construindo dentro de si os valores morais, esses valores morais que são os eternos. Pois é, podemos afirmar que existe a porta estreita situada ao término de uma longa jornada evolutiva que marca a transição da fase de espírito imperfeito para de bom espírito. E esse processo se dará paulatina e gradativamente à medida então que vamos optando por transitar pelas portas estreitas em detrimento das convidativas portas largas em cada existência, a fim de que cada encarnação seja melhor aproveitada. Então, meus amigos, precisamos entender definitivamente que nossa felicidade não deve estar atrelada à realização de fantasias e caprichos que frequentemente apenas refletem o desejo de reviver hábitos vivenciados em experiências anteriores e que urge abandonarmos, corrigindo-os. Finalmente, precisamos entender que nos compete basicamente sermos dignos e bondosos. Porque a Regina trouxe ali aquelas citações de Simão Pedro, então nós podemos fazer esta reflexão.
sermos dignos e bondosos, aplicando a vontade firme na realização desse projeto de autocorreção. Um projeto que constitui nosso melhor roteiro para a plena libertação de nossas más inclinações, proporcionadas pela licenciosidade das portas largas da existência meramente terrena. Devemos refletir profundamente. Pois é, Martinha, Deus é que dosa as experiências conforme as possibilidades de cada um de seus filhos. A nós, homens, resta, em nossa condição de aprendizes na grande escola da vida, identificarmos e cumprirmos os nossos deveres de cada dia.